Olá, então hoje vamos falar um bocadinho sobre as interações e os seus efeitos, mais concretamente sobre as diferentes leis de Newton. Vamos abordar em primeiro lugar a lei da gravitação universal e a forma como dois corpos se atraem mutuamente através da ação de forças gravitacionais atrativas. Depois vamos dar uma vista de olhos na terceira lei de Newton, a lei do par-ação-reação. Depois a segunda, lei fundamental da dinâmica, e a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Finalmente, no âmbito da segunda lei de Newton, ela chama-se lei fundamental da dinâmica. Temos aqui alguém a empurrar um objeto. O aspecto fundamental é perceber que sempre que nós imprimimos ou aplicamos uma força num corpo, essa força pode desencadear nesse corpo a existência de uma aceleração. Essa aceleração tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido, uma vez que a massa é sempre positiva relativamente à força aplicada. Atenção que estamos a falar de uma espécie de força resultante. O módulo da aceleração produzida é diretamente proporcional à intensidade da força aplicada num corpo. Se eu utilizar um corpo se eu aplicar num corpo uma força mais intensa, a aceleração que vou produzir nesse corpo é maior. Por outro lado, se eu tenho corpos com massas maiores, também é mais difícil produzir-lhe um efeito. Então, quanto maior for a massa de um corpo, mais ou menos intensa será a aceleração que se faz sentir. Ainda no âmbito da segunda lei de Newton, temos aqui ainda algumas coisas para ver. Vamos começar aqui com uma ideia de que quanto maior for o módulo da resultante das forças que está aplicada num corpo, maior é o módulo da sua aceleração. E nós podemos medir isso com base num gráfico. Se eu tiver um gráfico da intensidade da força resultante em função da aceleração, este declive aqui, o declive é sempre dado por y sobre x. Reparem que o que eu tenho nos y é a intensidade da força resultante, o que eu tenho no x é a aceleração. Esta expressão aqui leva-me para a massa, porque eu sei que Fr é igual a m vezes a. Há quem diga que a força é má. Fr, a intensidade da força resultante, é igual à massa vezes a aceleração do corpo. Então, se eu tiver um valor maior de intensidade de força resultante, também vou obrigatoriamente ter um valor maior de aceleração. O segundo tópico da segunda lei é que se a força resultante tiver um módulo constante e se essa força for paralela à velocidade, o corpo vai encontrar-se em movimento uniformemente variado. O que é que isto quer dizer? A sua aceleração vai ter um valor constante. Graficamente, se eu tiver o gráfico velocidade em função do tempo descrito a partir de uma reta, isto é sinal que a força que está a atuar no corpo, que faz aumentar o módulo desta velocidade, é uma força constante. E nessas circunstâncias, a aceleração gerada também será uma constante. O terceiro aspecto tem mais a ver com o que é que acontece se nós aplicarmos a mesma uma força resultante com a mesma intensidade, mas a corpos de massas diferentes. Está aqui o corpo 1, o corpo 2 e o corpo 3. Para a mesma intensidade da força resultante, eu vou ter uma aceleração para cada corpo. Como neste gráfico o declive ou a inclinação nos dá a massa, a reta 1 é mais inclinada que as outras duas, então a massa do primeiro corpo é maior que o do segundo e o do segundo é maior que o do terceiro. É exatamente isto que está aqui. Há um aspecto importante aqui a reter, porque o corpo que tiver uma massa maior, no fundo vai oferecer uma maior resistência à variação da velocidade, e isso é porque ele vai adquirir uma aceleração mais pequenina. Esta propriedade, esta resistência à variação da velocidade, tem um nome, chama-se inércia. E quanto maior for a massa de um corpo, maior é a sua inércia, porque uma se relaciona com a outra. Esta massa que depois também aparece aqui na
na segunda lei de Newton, chama-se massa inercial. Ainda no âmbito da segunda lei, fazer só aqui uma ponte associando a lei da gravitação universal e procurando calcular o valor da aceleração gravítica aqui para distâncias próximas da superfície. Vocês já sabem que o valor tabulado de G é 9,80 metros por segundo ao quadrado. Portanto, nós vamos ver como é que fazemos isso. Então, se eu tiver uma queda livre, ou seja, um corpo que cai por ação única do seu peso, esse corpo chama-se grave e cai sujeito à ação de uma... e cai sujeito a uma aceleração que tem um valor constante. Esse valor nós podemos determinar, tendo em conta que nessas circunstâncias, a força resultante que atua no corpo é equivalente à força gravítica. Então, eu, por um lado, aplico aqui a segunda lei de Newton, a força resultante é massa vezes a aceleração, estão a ver aqui do lado direito, e a força gravítica, posso aplicar-lhe a lei da gravitação universal. G, constante de gravitação universal, massa do corpo vezes a massa da Terra sobre a distância que os separa ao quadrado. Quando eu olho para aqui, a massa do corpo pode ser simplificada, porque ela aparece nos dois lados do igual, quando eu só tenho produtos e quocientes. E ao simplificar esta massa, eu chego ao valor da aceleração, que depende unicamente da massa do planeta que nós estivermos a considerar. Portanto, se eu quiser saber a aceleração gravítica aqui na superfície da Terra, será a massa da Terra. E esta distância ao quadrado que está aqui no denominador será a distância entre os dois corpos. Para algo que está à superfície da Terra, aquele R será o raio terrestre, mas pode estar à altura h. Então, raio terrestre mais a altura h. Então, reparem que o que eu tenho aqui é que o valor da aceleração gravítica, este A, que nós representamos por G, eu posso calcular, porque eu sei o valor da constante de gravitação, a massa da Terra está determinada e sei que a distância do Sol à Terra é cerca de uma unidade astronómica. Portanto, a partir desta equação, nós temos que o G não depende da massa dos corpos, porque ela é simplificada durante o processo. Então, todos os corpos que caem para a Terra caem com a mesma aceleração, independentemente das suas massas. Se eles partirem da mesma velocidade, isso também implica que eles vão chegar ao chão ao mesmo tempo. Se tivermos um corpo a cair nestas circunstâncias, se eu não tiver a ação da resistência do ar, só tenho a força gravítica a atuar, então o módulo da velocidade do corpo vai aumentar 9,8 metros por segundo em cada segundo. Por isso é que este valor que está aqui, se nós calcularmos, vai dar aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Não sei se consigo escrever. Metro segundo menos 2. Ok, não estou aqui a conseguir escrever, agora por alguma razão fica só a ideia. Está o valor aqui na imagem do lado direito, junto da tradicional maçã do Newton. Não se esqueçam que se o corpo for a cair, o módulo da sua velocidade aumenta 9,8 metros por segundo em cada segundo. Mas se ele vier em subida, nas mesmas condições, portanto com a resistência do ar desprezável, a sua velocidade diminui em módulo 9,8 metros por segundo em cada segundo. O valor é o mesmo porque a aceleração gravítica é a mesma. A massa da caixa, vamos já registar, 4,0 kg, inicialmente em repouso, portanto velocidade inicial é 0 metros por segundo. É arrastada sobre um plano horizontal por uma força F de intensidade de 20 newtons. Portanto, a força tem aqui uma intensidade de 20 newtons, que faz um ângulo de 40 graus com a direção do movimento durante 1,8 segundos. Depois diz-nos que a intensidade da força de atrito, portanto vamos já escrever isso aqui, é 8% da intensidade do peso. Ou seja, 8 por 100
vezes o peso. Nós até podemos calcular aqui ao lado o peso é M vezes G, ou seja, os 4 kg vezes os 9,80 correspondentes à aceleração gravítica. Dá aqui 39,2, aproximando a 39 newtons. 39 com 2 significativos, porque a massa também só tem 2 significativos. Portanto, isto é 0,08 vezes os 39,2. Aqui, como isto é cálculo intermédio, devemos aproveitar os algarismos todos que tivermos disponíveis. Isto vai dar 3,1 newtons para a intensidade da força de atrito. Diz aqui para desprezarmos a resistência do ar, então não temos que nos preocupar com ela. A primeira pergunta pede para identificar as forças que atuam sobre a caixa e caracterizar a sua resultante. Portanto, temos aqui duas situações. A primeira passa por identificar todas as forças que estão aplicadas naquela caixa. Portanto, vamos ter o peso ou força gravítica a apontar para baixo. Vamos ter a apontar para cima a reação normal. A apontar para a esquerda a força de atrito. E depois eles dão-nos ali aquela força F, que é utilizada para arrastar o corpo. São as forças que atuam, não temos mais nenhuma. Uma vez que temos que caracterizar a resultante, se calhar era importante traçarmos aqui um sistema de eixos. Vou deixá-lo aqui assim mais ou menos a vermelho. Sentido positivo para a direita e sentido positivo para cima. Porquê é que eu estou a fazer isto? Basicamente eu quero já colocar esta força F nos meus eixos, então vou precisar traçar as suas componentes. Tenho aqui a componente do eixo do X, F de X, e para o lado a componente F de Y. Ok. Agora, para caracterizar a resultante, eu preciso de um conjunto de dados. Portanto, eu para caracterizar a resultante, vou precisar, só por aqui 2.1, indicar a direção desta força, o seu sentido e a sua intensidade ou módulo. A direção aqui não é muito complicada, porque reparem, eu vou ter movimento no eixo horizontal. Isto significa que na vertical a resultante das forças tem que ser zero, porque não há qualquer tipo de movimento. Então a direção da minha força resultante vai ser horizontal. O sentido também consigo chegar lá, porque se ele parte de uma velocidade inicial zero, ele vai aumentar a velocidade. Então, se aumenta a velocidade em módulo, o movimento será acelerado, a força resultante tem que ter o sentido do movimento. Então, o sentido do movimento é da esquerda para a direita. A intensidade eu tenho que ir calcular. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dividir as forças para o eixo do X e as forças que se encontram no eixo dos Y. Atenção que neste caso, se o nosso objetivo é de facto calcular a intensidade da resultante das forças, uma vez que na vertical ela é zero, eu não preciso desta segunda parcela. Eu sei que a força resultante no Y é zero, pois não há movimento neste eixo. Eu posso dizer logo isso. Não quer dizer que esta equação seja pouco importante. Ela pode me permitir descobrir outras coisas. Vou pôr aqui, não há movimento no eixo OY. Vou deixar esta expressão aqui pendurada e vou trabalhar a que tenho do lado esquerdo.
Do lado esquerdo, estou a trabalhar horizontal. Na horizontal tenho duas forças aplicadas, o F de x e a força de atrito. Como o F de x aponta no sentido positivo, então será positiva, e a força de atrito aponta no sentido negativo, será negativa. Se eu fizer aqui as contas, eu vou precisar descobrir F de x. Como é que eu vou calcular F de x? Eu tenho este ângulo aqui, que é de 40 graus. O F de x é o cateto adjacente a este ângulo. Isso significa que eu posso calcular o cosseno do ângulo através do cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, no fundo, o ângulo é de 40 graus, vezes a hipotenusa, que vai corresponder à força F, vai corresponder à minha componente horizontal. Agora, substituindo, o F é de 20 newtons, vezes cosseno de 40 graus. Isto será também expresso em newtons. Eu posso calcular aqui, não há qualquer problema, mas também posso deixar a expressão e trabalhar a expressão aqui ao fazer a minha substituição. Estou só a ver onde é que eu deixei a minha calculadora para poder colocar aqui já uma resposta. Portanto, 20 vezes cosseno de 40 vai dar 15,3 newtons. Ok, então já posso vir para aqui, colocar os 15,3 menos a intensidade da força de atrito, que já sabemos que é 3,1. Ou seja, vou obter aqui um valor de 12,2, que eu vou arredondar apenas a 2 significativos, atribuindo os 12 newtons à minha força resultante. Portanto, já posso colocar aqui os 12 newtons como intensidade da força resultante e concluo a questão 2.1. Se eu vier analisar a outra linha, relacione, atenção aqui à palavra relacione, o relacione é sempre um quociente, as intensidades do peso e da força normal. Portanto, o que eu quero fazer é um quociente entre o peso e a reação normal. Isto significa que eu tenho que ter estes dois valores. Neste momento eu tenho o peso, que é 39,2 newtons, mas não tenho o valor da reação normal, eu preciso calculá-lo. Como é que eu vou calcular? No fundo, eu vou aqui ao fundo à minha expressão da força resultante no eixo dos y e vou trabalhá-la para poder descobrir quanto é que é a reação normal. Reparem, nos y eu tenho a reação normal a apontar para cima, tenho o F de y a apontar para cima e tenho o peso a apontar para baixo. E estas três forças somadas têm que ser igual a zero porque não há movimento neste eixo. Então eu consigo daqui descobrir a reação normal. Ela vai ser igual ao peso menos F de y. E isto eu já consigo calcular. O peso é 39,2. Vou precisar do F de y, mas da mesma forma que eu calculei o F de x, posso calcular o F de y. Em vez de usar o cosseno, vou usar o seno. Ora, vou fazer isso aqui. Portanto, vou usar o seno de 40 graus. Vai ser igual ao cateto oposto. O cateto oposto é este aqui. É equivalente ao meu F de y. Então, é igual a F de y sobre a hipotenusa, que é o F. Resolvendo isto, eu vou ter F vezes seno de 40 graus, vai ser igual ao F de y. Fazendo a respectiva substituição, o F é 20 newtons, vezes seno de 40, vai-me dar um valor de 26,3 newtons.
Então, 39,2 menos 26,3. Fazer só aqui uma divisóriazinha. Acho que já me enganei aqui. Peço desculpa, estava aqui a ver a conta errada. Portanto, só de novo, 20 vezes seno de 40 graus, 12,9, agora sim. Vamos só corrigir aqui em cima. Agora estava-me a aparecer um valor muito alto. É a pressa. Se eu fizer os 39,2 menos os 12,9, vou obter 26,3 ou, em aproximação, 26 newtons. Então, posso pôr aqui os 26,3 e quando eu faço este cálculo, dá-me 1,5. Em suma, o peso é 1,5 vezes maior do que a reação normal. Vamos ver agora as próximas duas alíneas, arranjar aqui só algum espaço para podermos calcular. Ok, limpei aqui o ecrã para podermos calcular a 2,3. Vamos ver isto com calma. Já não tenho aqui os meus dados, mas a ideia era a massa, que era 4,0 kg. Tínhamos uma velocidade inicial de 0 metros por segundo. Tínhamos uma força F de 20 newtons, com um ângulo de 40 graus com horizontal e uma força de atrito de valor 3,1 newtons. Falta-me aqui o peso. O peso tinha um valor de 39,2 newtons. Já estou aqui a colocar alguns dos cálculos. Ok, então vamos lá ler o que está na 2.3. Determine o módulo da velocidade ao fim de 1,8 segundos. Bem, ao fim de 1,8 segundos nós calculamos há pouquinho quanto é que era a resultante. A resultante, logo na primeira questão, com a sua caracterização, tinha um valor de 12 newtons. E então, se o meu objetivo é calcular a velocidade, eu preciso da aceleração. Então posso aplicar diretamente a segunda lei de Newton, FR igual a ma. Tenham em atenção que só falamos em aceleração na componente horizontal. Estes 12 newtons são para a componente horizontal e para o total, porque o FR no eixo dos y é 0. Então o que eu vou fazer aqui é dividir a força resultante pela massa que vou passar aqui para o lado esquerdo, que é 4,0, e já obtenho a aceleração. Como a aceleração é a variação da velocidade em função do intervalo de tempo, eu fico aqui já com uma indicação de como chegar à velocidade final. A variação é a velocidade final menos a inicial, sob o intervalo de tempo, igual àqueles 12, falta-me aqui uma vírgula, sobre 4,0. Não se esqueçam que a velocidade inicial é 0, está ali. Nós tínhamos que ele parte do repouso, ali sublinhado. Portanto, o que eu quero é a velocidade final. Basta-me fazer os 12 a dividir pela massa, vezes o tempo, que é 1,8 segundos. Quando faço este cálculo, vou obter um valor de 5,4 metros por segundo. E obtenho aqui o módulo de velocidade ao fim de 1,8 segundos de movimento. A linha 2.4 diz que ao fim de 1,8 segundos deixa de se exercer a força F e a caixa passa a mover-se numa superfície plana e gelada, em que é desprezável a força de atrito. Ok, a partir daqui eu não tenho mais a força de atrito. Caracterizo justificando o movimento que a caixa passa a ter. Se nós pensarmos nas forças que estão aplicadas,
Portanto, se o peso mantém-se, não muda, a reação normal também se mantém, eu deixo de ter força de atrito, portanto não vou desenhar, e ao fim de 1,8 segundos a força F também deixa de acontecer. Então eu só tenho estas duas forças aplicadas no meu movimento. Nestas condições, como o corpo está a mover-se apenas na horizontal, a resultante é zero. E se a resultante é zero, como isto é um movimento retilíneo, então eu não tenho nada que altere a velocidade deste corpo. Então a velocidade vai ser constante. Se a velocidade é constante, como ele me pergunta, caracteriza o movimento que a caixa passa a ter um movimento retilíneo e uniforme. No fundo, a força resultante é igual a zero, até posso pensar aqui em termos vetoriais, o que implica que a aceleração também é zero e, portanto, a velocidade é uma constante. Só um instante. Constante. Aqui o vetor é constante, não é só o módulo. E que tenham compreendido minimamente as 3 leis. Até breve.